Olá, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos tratar a respeito de outras duas espécies de intervenção de terceiros. Vamos falar sobre denunciação da lide e chamamento ao processo. Começando então com denunciação da lide, vamos partir para um conceito que a doutrina traz. Os professores Vamber e Talamini falam o seguinte da denunciação. Ela pela denunciação da lide, uma das partes originárias do processo, autor ou réu, formula a demanda contra terceiro, trazendo-o para dentro do processo. Nessa demanda, a parte que a formula, que é chamada de denunciante, pretende um direito de regresso ou reembolso contra o terceiro, que é chamado de denunciado, a fim de ressarcir-se dos prejuízos decorrentes de eventual sucumbência que venha a sofrer na demanda principal daquele processo. E aí, lá no artigo 125, nós temos as duas hipóteses de cabimento da denunciação da lide. A primeira delas é a evicção. E evicção acontece sempre que se tem a perda de um direito material em decorrência de uma decisão judicial que tenha como fundamento um fato anterior à aquisição do bem. E o exemplo que eu vou trazer para vocês de um imóvel adquirido. Vamos imaginar que o João adquira um imóvel do Pedro. E aí, posteriormente, a Ana propõe uma ação em face do João, que comprou o imóvel do Pedro, alegando que aquele imóvel é de sua propriedade, porque ela adquiriu de Pedro antes do João comprar. E aí, o João pode, nesse processo, fazer a denunciação da lide a Pedro, a fim de que o Pedro passe a compor esse polo passivo da demanda e ele seja compelido a fazer o ressarcimento ao João caso a Ana vença. Então nós temos lá, o João comprou um imóvel do Pedro e o Pedro vendeu esse mesmo imóvel antes de vender para o João, vendeu para a Ana e não contou isso para o João. Né? Obviamente que se tivesse contado, o João não teria comprado. E aí, o que acontece é o seguinte, a Ana propõe ação contra o João e diz assim, não, esse imóvel é meu. E o João, para se precaver de uma eventual condenação, faz a denunciação da lide a Pedro, chama o Pedro para compor o polo passivo dessa demanda, numa outra lide, obviamente, né, mas dentro daquele mesmo processo, a fim de que, ao final de tudo, caso o juiz entenda que a Ana é que seja de fato a proprietária, o Pedro já arque com os prejuízos, eventuais prejuízos que o João tenha. Porque nesse caso o que se tem é a evicção, né? Ou seja, o João vai perder a propriedade daquele imóvel em decorrência de uma decisão judicial que tem como fundamento um fato anterior a compra do imóvel nesse caso, né? Porque em tese a Ana comprou o imóvel antes do João comprar o imóvel de Pedro, certo? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui é quando a Maria adquire um imóvel do Paulo e descobre depois que o imóvel está sendo ocupado por Beatriz. E a Beatriz diz que é a sua proprietária. E aí a Maria propõe a ação contra a Beatriz para discutir a propriedade do imóvel, né? E por eventualidade ela denuncia a lide a Paulo para que ele seja responsabilizado numa eventual sucumbência sua. Então, ela adquire o imóvel do Paulo, né? E quando ela vai ocupar o imóvel, ela percebe que tem uma outra pessoa lá. A Beatriz está ocupando aquele imóvel e a Beatriz diz que ela é a proprietária. Então, a Maria propõe uma ação contra a Beatriz. Uma ação contra a Beatriz para discutir a propriedade daquele bem. A Maria diz, não, mas eu comprei esse imóvel do Paulo, né? E aí, nessa mesma ação, a Maria, como autora, pode fazer a denunciação à lide do Paulo, para chamar o Paulo aqui nessa relação jurídica processual, trazer o Paulo para essa relação jurídica processual, já antevendo que, se houver o ganho de causa de Beatriz, se o juiz entender que a propriedade é de Beatriz, ele já possa responsabilizar automaticamente o Paulo, porque o Paulo teria vendido a Maria, então, um imóvel que não lhe pertencia, porque esse imóvel pertencia a Beatriz. Então, nós temos esses dois exemplos de evicção, né? E de denunciação da lide, no caso. O primeiro exemplo que eu dei é uma denunciação da lide feita pelo réu, e no segundo exemplo que eu dei foi uma denunciação da lide feita pela parte autora. E aí,
O artigo 125 traz outros casos em que a lei preveja direito de regresso. E o caso mais comum de direito de regresso e que cabe denunciação da lide é no caso de seguradora. Vamos imaginar que tenha acontecido um determinado acidente de trânsito, né? O autor propõe a ação contra o réu alegando que o réu causou um determinado acidente de trânsito. E o réu possui seguro contra terceiros. Então, ele pode fazer a denunciação da lide à sua seguradora, né, trazer aquela seguradora para essa relação jurídica processual, a fim de que aquela seguradora responda pelos prejuízos que o segurado causou, né? Então, o autor propõe a ação contra o réu e, na sua contestação, o réu faz a denunciação da lide à seguradora, traz a seguradora para aquela relação jurídica processual e, se o réu for condenado, a seguradora é que vai arcar com os prejuízos, obviamente, aí no limite do que estiver previsto na apólice, certo? Essas são então as hipóteses de cabimento da denunciação da lide. E o que se quer com a denunciação da lide é preservar a economia processual. Eu vou inserir no mesmo procedimento duas lides, né? Uma lide entre autor e réu e outra lide entre réu, que vai ser chamado aí de denunciante, e o denunciado, né, que é a pessoa que vai ser trazida para aquela relação jurídica. Então nós teremos duas lides, uma lide principal e uma lide eventual. Ok? A terminologia que nós vamos utilizar na denunciação da lide é denunciante e denunciado. Há um nexo de prejudicialidade entre essas duas lides, né? Tem a lide principal prejudica a lide eventual, né? Então, se o juiz entender, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do acidente de trânsito, o juiz pode entender que não há responsabilidade do segurado. Se não há responsabilidade do segurado, fica prejudicada a análise da lide secundária, da lide eventual, que é aquela que envolve a seguradora. Ok? O artigo 125, parágrafo 2º, corrige um problema do sistema do CPC de 73, porque o CPC de 73 não tinha essa previsão que temos agora no CPC de 2015, que fala sobre as denunciações sucessivas. E o parágrafo 2º do artigo 125 limita, ele diz assim: admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. O que isso quer dizer? Admite-se uma única denunciação sucessiva. Então, eu tenho uma denunciação da lide, né? É possível que haja mais uma denunciação da lide. Então, eu tenho lá o réu que passou a ser denunciante nessa lide eventual e chamou um denunciado. Esse denunciado pode fazer mais uma denunciação à lide e trazer mais uma pessoa, né? Uma outra pessoa para compor uma outra lide eventual. Mas isso vai parar aí, né? Só se admite uma única denunciação sucessiva. Então, tem uma denunciação, pode ter mais uma, não pode ter mais, certo? Não pode ter uma terceira denunciação, certo? É isso que está dizendo o artigo 125, parágrafo 2º. E aí, se depois dessa denunciação sucessiva, esse segundo denunciado, se ele ainda tiver direito de regresso contra uma outra pessoa, ele vai ter que mover uma ação judicial, depois que aquela ação terminar, ele vai mover uma ação judicial exclusiva para aquilo, certo? Isso porque o interesse de se fazer, o interesse do legislador de prever a denunciação da lide é para promover a economia processual. Então, eu vou trazer para aquele processo ali as questões que possam ser ali discutidas, inclusive relativas a esse direito de regresso, né? Só que se autorizar várias denunciações sucessivas, aquela economia processual que eu desejava obter, eu já não vou obter mais, porque isso vai causar atraso no andamento do feito. E não queremos isso, certo? E via de regra, o que acontece com a denunciação da lide é uma decisão conjunta. Então eu vou, via de regra, decidir na mesma decisão a lide eventual e a lide principal, ok? Era isso sobre a denunciação da lide. Agora, nós precisamos entender como é que funciona o chamamento ao processo, que é uma outra espécie de intervenção de terceiro.
E os professores Vamber e Talamini conceituam o chamamento ao processo da seguinte forma: trata-se de um instrumento de formação de litisconsórcio passivo por iniciativa do próprio réu. Nesse sentido, é uma exceção, pois a facultatividade do litisconsórcio está normalmente ligada à figura do autor e não à do réu. O artigo 130 diz assim: é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, inciso 1º, do afiançado na ação em que o fiador for réu. Então a gente sabe que a fiança vai gerar aí uma responsabilidade solidária, né? Então é possível que o credor proponha uma ação contra diretamente o fiador, e o fiador então tem um instrumento à sua disposição, que é o chamamento ao processo, para trazer ao processo, fazer compor o polo passivo processual o afiançado, que é o devedor principal, né? Inciso 2º, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Então, se tiver vários fiadores numa determinada relação, um deles foi acionado, ele pode, por meio do chamamento ao processo, trazer para o polo passivo da demanda outros tantos fiadores que existam naquela relação jurídica de direito material. Inciso 3º, dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Tá? Então, nós estamos diante desses casos aqui. O autor tem uma dívida para receber e essa dívida possui vários devedores solidários. O autor, então, pode propor ação contra apenas um deles, não quer propor contra todo mundo, propõe contra um deles porque se trata de uma dívida solidária, né? Só que aí, sendo esse um litisconsórcio passivo facultativo, quer dizer, eu posso formar o litisconsórcio ou não, o réu, nesse caso, pode promover o chamamento ao processo dos demais codevedores ou dos demais devedores solidários e chamá-los a compor o polo passivo daquela demanda. Então, é uma hipótese de formação de litisconsórcio passivo facultativo pelo réu, ok? Então, a terminologia que nós vamos adotar aqui na intervenção de terceiro chamada chamamento ao processo é chamante e chamado. O réu vai ser chamante e chamados vão ser os demais devedores solidários ou fiadores, ou o devedor principal, ok? E a finalidade do chamamento ao processo é constituir um título executivo para posterior subrogação. Então, o autor propõe uma ação contra um dos devedores solidários e esse devedor solidário chama ao processo todos os outros devedores. E aí ele é condenado. Depois que ele paga o autor, ele tem um título executivo judicial, né, para cobrar dos demais codevedores a parte da dívida que lhes cabia. Né? Então, ele já sai daquele processo, é um processo só. Então, um processo só que vai formar dois títulos executivos, basicamente. Né? O título executivo que vai servir ao autor para cobrar a dívida daquele réu que o autor acionou e um título executivo daquele devedor que foi réu na ação, que chamou os outros codevedores e vai poder utilizar aquela decisão para cobrar dos outros codevedores a parte da dívida que lhes cabe. Certo? E aí vai passar a se adotar para esses codevedores que foram chamados ao processo um regime de litisconsórcio passivo facultativo. Certo? Momento em que o devedor, o réu, pode fazer isso é na contestação sob pena de preclusão. Tá? Então, ele pode fazer o chamamento ao processo e ele vai ter que fazer o chamamento ao processo na contestação. Esse é um momento específico para ele fazer isso. E o juiz pode indeferir liminarmente, né, se for manifestamente inadmissível o chamamento ao processo. Obviamente que ele vai ouvir as partes, né, antes de se manifestar a respeito do assunto. E dessa decisão que indefere o chamamento ao processo, como é uma decisão interlocutória, vai caber agravo de instrumento, certo? Se for um chamamento ao processo que for realizado e for aceito, né,
o juiz não vai indeferir, obviamente, vai determinar a citação dos chamados. E essa decisão que aceita o chamamento ao processo também é passível de recurso de agravo de instrumento, ok? Era isso que nós tínhamos para tratar a respeito de denunciação da lide e chamamento ao processo. Nos vemos na próxima. Até lá!